amigas, olá amigos. Para os que estão nos acompanhando pela primeira vez, bem-vindos. Eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Natureza, e nós estamos dando continuidade à nossa rotina, né? Gravação de videoaulas com resolução de problemas sugeridos por alunos nos grandes vestibulares do país. A questão que nós vamos abordar hoje é uma questão do Enem 2019 interessantíssima. Ela fala a respeito de parâmetros exigidos pela legislação em sucos industrializados. Ele vai usar um parâmetro que é uma acidez em relação ao ácido cítrico. É uma questão muito interessante, né? Vamos dar uma olhada então. Aliás, já aproveita, né? Se inscreve no canal e se gostar, dá um likezinho lá pra gente, né? Pra dar uma força, né? Ok, então vamos pro primeiro slide, moçada? Vamos lá. Ok. No primeiro slide, você vê o texto do problema muito bem formulado, né? Um dos parâmetros de controle da qualidade de polpas, eu vou te alertar para os pontos cruciais do problema. Então, o controle de qualidade de polpas de frutas destinado ao consumo humano, óbvio, como bebida, é a acidez, entre aspas, total, expressa em relação ao ácido cítrico. Muito bem, que corresponde à massa dessa substância em cada 100 gramas de polpa de fruta. Presta atenção nesse primeiro dado. A acidez é cobrada, né, pelos órgãos oficiais, ela é calculada em função de 100 gramas de polpa da fruta que foi industrializada para suco. Preste atenção no primeiro detalhe. Lá embaixo, você vai notar que ele vai usar uma amostra de 2,2 gramas da amostra. Olha lá, presta atenção nisso. Ele diz que a tabela é dada em relação a cada 100 gramas da polpa. A pegada inicial está aqui. Mas ele só te dá 2,2 gramas. Então nós vamos ter que calcular e montar uma regra de 3. Nós vamos calcular para 100 gramas, pelos dados que eles fornecem, e depois nós vamos calcular em 2,2 gramas. Então, o ácido cítrico é o nome comercial. Eu vou te dar o nome oficial dele aí na frente e a forma. É uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Ácidos que têm um hidrogênio ionizável, tipo HCl, são monopróticos, com 2, tipo ácido sulfúrico diprótico. Então ele já te deu a dica, que esse ácido vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. Cuidado, que ele é um ácido orgânico, e nos ácidos orgânicos, normalmente, nos mais comuns, nós temos apenas um ionizável. O hidrogênio ionizável nos ácidos orgânicos e nos ácidos inorgânicos oxigenados, necessariamente tem que estar ligado a um oxigênio. Deu a massa molar do ácido cítrico e deu o quadro. O quadro indica os valores, essa é a referência, né? É do parâmetro de qualidade, do controle de qualidade, para polpas comerciais de algumas frutas. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. Ok. No procedimento, adicionou-se água destilada, né, água isenta de íons, a 2,2 gramas da amostra. Esse vai ser o último dado que nós vamos usar. E após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. Tá? O processo de separação de mistura dele. A solução obtida foi titulada. Quer dizer, se a solução é ácida, eu vou titular utilizando uma base. Tá? Esse é outro dado relevantíssimo, nós vamos sair por aí. Com uma solução de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro, ou podia colocar 10 a menos 2 mol, né? A mesma coisa, em que se consumiram 24 mililitros da solução básica. Observe que os dados que você tem de segurança são a concentração em quantidade de matéria ou molar do hidróxido de sódio e o volume. Isso vai dar o nosso start. Ele deu a tabela, passerola, caju, cupuaçu, graviola, maracujá, coisa linda, né? Só de olhar já dá vontade de fazer um suquinho. Mas como eu não estou com um suquinho aqui, a equipe hoje não fez o meu suquinho, vamos num cafezinho mesmo, né? Só para molhar a garganta. Muito bem, então, deu as alternativas e nós agora vamos partir para a marcha esquemática, para a rota de resolução. No próximo slide, nós vamos ver agora os dados do problema. É fundamental que, pelo menos no início, na hora da prova, tu não precisa fazer isso, mas para você montar um raciocínio geral para esse tipo de questão, coloque os dados em ordem. A acidez total expressa em ácido cítrico, que é a massa dessa substância em cada 100 gramas de polpa da tabela. O que você tem? 2,2 gramas na amostra. Então, você vai calcular para 100 e depois vai ter que recalcular para 2. Entendeu? A dinâmica do problema foi essa. Dados.
NaOH, concentração em quantidade de matéria 10 a menos 2 mol litro, e o volume 24, tu já sabe que não pode. Se você vai ter que trabalhar com a molaridade, vai ter que passar esse volume em ml para litro. É só multiplicar por 10 a menos 3. E a massa, perdão, e o dado complementar, a massa molar do ácido cítrico, que é 192 gramas por mol. Próximo slide. Resolução. Então, vamos montar uma marcha. Para quem já sabe, não precisa todos esses detalhes, mas para quem está começando nessa parte, né, que é uma estequiometria mais sofisticada, seria interessante você dar uma analisada na fórmula estrutural plana do ácido cítrico, que na verdade é o ácido 2-hidróxido propano tricarboxílico 1,2,3. Eu uso uma nomenclatura mais simplificada, né? Deu para entender? Você nota que eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, cada um dos carbonos apresentando o carbono 1, o 2 e o 3, uma carboxila, e o carbono 2 da principal com um radical hidroxila, né? É uma função mista, né? Uma função álcool-ácido. Mas eu não vou utilizar isso. Eu fiz isso, você observou que eu pedi a minha equipe, minha maravilhosa equipe de produção, né, que eu incomodo um monte, para evidenciar os 3 hidrogênios ionizáveis, como eu te disse. Ó. Observe que tem mais hidrogênio aí. Por exemplo, no carbono 2 ali tem, se você observar, no carbono 1 e no carbono 3 você tem mais hidrogênios. Né? No vértice ali é um carbono com 2 hidrogênios a mais. A fórmula molecular, que é a que nós vamos usar, seria o transporte da fórmula estrutural para molecular. Olha que na estrutural eu botei os hidrogênios que vão reagir com o NaOH. Os hidrogênios, esses 3 hidrogênios vão sair. Você já percebeu que para cada uma molécula de ácido cítrico, é a pegada do problema, você vai precisar de 3 mol, para cada 1 mol de ácido cítrico, 3 mol de NaOH para fazer a titulação. Né? Joguei para molecular, para trabalhar, deixei o aviso para você, 3 hidrogênios ionizáveis, os vermelhinhos. Quem já está mais lá na frente já sabe, aqui eu deixei para o pessoal que está começando, né? Vamos lá. Então, equação da reação, montou. C6H8O7, é o ácido cítrico, está sendo neutralizado, está titulado com soda cáustica, o nome comercial do NaOH, e produzindo um sal orgânico. Olha, seria interessante, a minha equipe vai botar para vocês aqui links de aulas para te auxiliarem, você observar a aula de balanceamento lá do canal, mas vamos deixar o link para você, como é que eu fiz o acerto dos coeficientes, e também a aula que fala de ésteres, sais inorgânicos e sais orgânicos. Observe que o éster seria um ácido com álcool, o sal inorgânico, ácido com base. O sal orgânico, mais raro de aparecer, como no caso aí o citrato de sódio, é a reação entre o ácido orgânico e a base inorgânica. Tranquilo? Tá. Qual é o procedimento 1? É como eu falo, protocolo 1 para esse tipo de problema. Está no próximo slide. Ó, é o balanceamento. Né? Você faz o balanceamento, depois o link da aula você vai compreender melhor, mas aqui foi simples, né? Eu fiz a reação, tirei os 3 hidrogênios ionizáveis, meti um sódio em cada um, ligado no oxigênio, botei um no C6H5O7Na3 e estava balanceado. 6 carbonos no primeiro, 3 sódios, acertei o coeficiente. Mas o importante, né? Isso para quem é da área não precisava, para quem não é precisava entender isso. Observe que para cada 1 mol de ácido cítrico são necessários 3 mol de NaOH. Isso vai ser o segundo passo da resolução. Vamos para o próximo slide, senhores e senhoras. Tá, resolução. Primeiro, vou usar os dados que eu tenho. Eu tenho a concentração e quantidade de matéria ou molar do NaOH e o volume. Né? Eu prefiro trabalhar ali com potência de 10, dá na mesma, né? 10 a menos 2 e 24 vezes 10 a menos 3 litros. Litro é obrigatório, porque eu estou usando concentração e quantidade de matéria, e pela definição, é número de mol do soluto sobre o volume da solução em litros. Dei uma ajeitada, como sempre. Isolei o número de mol. Eu quero calcular o número de mols de NaOH, só inverti. Fiz o cálculo numérico, o número de mol de NaOH é igual a molari, 0,01, que multiplica o volume 24 vezes 10 a menos 3, já resolveu, já andou bastante. Você chegou no primeiro dado relevante, reserve. Então, o número de mol de NaOH calculado em função dos dados fornecidos pela banca, 24 vezes 10 a menos 5 mol. Tá, ok, vamos para frente. Eu achei lindo esse problema. Cálculo do número de mol de ácido cítrico. Agora eu vou precisar da equação da reação. Você viu que para cada 1 mol, e por isso que o balanceamento foi vital. Professor, não precisava, né? Quando ele fala que o ácido é triprótico, sim. Para quem é da área, não. Você já calculava ali.
Se o ácido é triprótico, tem 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou precisar, para cada 1 mol do ácido, de 3 da base. Mas para quem está, como eu digo, pessoal que está começando aí, está no início do aprendizado de feiticeiro, você vai por esse caminho, ó. Cálculo do número de mol de ácido cítrico, que é o número de mol da base dividido por 3. Por quê, senhor? Se você tirar o 3 do denominador e jogar para o primeiro membro, talvez fique mais fácil de compreender. Quer dizer, cada 3 mols, eu preciso de 3 mols de ácido cítrico para reagir com eu preciso de 3 mols de NaOH para reagir com 1 mol de ácido cítrico. Eu botei na observação. Lembre-se, para cada 1 mol de ácido cítrico são consumidos 3 de NaOH, de onde eu tirei da equação da reação. Mas poderia ter tirado do texto do problema quando ele diz que o ácido cítrico é triprótico, tem 3 hidrogênios e o hidróxido de sódio só tem uma hidroxila. Para cada hidroxila, um H do ácido. Calculando a massa de ácido cítrico, agora ficou mais fácil. Ó. 1 mol de ácido cítrico, ele deu 192, mas eu não tenho esse número de mol de ácido cítrico. Eu tenho 8 vezes 10 a menos 5, porque eu tinha o número de mol de NaOH e fiz a correlação na primeira linha lá em cima. Cheguei no primeiro dado importantíssimo. A massa de... Se em 1 mol de ácido cítrico eu tenho 192 gramas, eu vou chegar na massa agora dele. Ó. Em 8 vezes 10 a menos 5 mol, que foi calculado em função do número de mol de NaOH, eu vou ter X gramas. Resolveu, massa de ácido cítrico 1.536 vezes 10 a menos 5 gramas. Eu deixei assim para você ver de onde veio. Cuidado! Tirado da tabela, em 100 gramas de polpa. Tá, vamos lá. Agora mudando. Porém, a massa da amostra contém apenas 2,2 gramas. Então eu sou obrigado a colocar, ó, eu tenho, em 2,2 gramas, eu tenho esse valor encontrado. Em 100 gramas, quanto eu vou ter? X igual a 0,697 gramas. Entendeu? Em 2,2 gramas eu tinha aqui, em 100 gramas, que agora eu vou para a tabela, eu vou ter 0,697 gramas. Tranquilo? Aproximadamente 0,7. Voltando para a tabela, você vê que a acerola, já, ó, o valor mínimo já está acima. De 0,7 a 0,8. Não é possível. Olha só, o caju dá. O valor mínimo da acidez total exigido pela legislação é 0,3 gramas em 100. O cupuaçu está acima, de 0,7 não serve. Né? Agora, observe que a graviola é 0,6, né? E o caju que é 0,3. Os únicos dois que estão dentro do padrão dele são o caju e a graviola. O 0,8 está acima, 1,5 está acima e o maracujá também está acima. Então, cravamos na letra C. Cuidado com essa última conta. Os cálculos que nós fizemos foi em cima dos 2,2 gramas. Né? E ele pede em função da tabela. Então eu calculei a massa em função dos 2,2. Depois, como eu tenho que usar a tabela, e a tabela, olha na tabela lá embaixo. Valor mínimo da acidez total expresso em ácido cítrico é 100. Eu simplesmente fiz uma regra de 3 e chegamos lá. Bom, meninos, não esqueçam de dar uma visitada aí no canal, né? Dá uns likezinhos lá para dar uma força. A minha equipe sempre passa para mim quando vocês entram em contato através de e-mail ou através do próprio WhatsApp, ou lá no canal mesmo, faz um comentário, sugere algo, tá? Fazer isso é pai bola. A gente vai resolver a questão para você. Um beijo grande, fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado. Namastê.